Olá, aqui eu vou fazer um vídeo que basicamente consiste na parte 2, que é a lore do jogo. Você não deve ter entendido muito se você não conhece a lore de Pig. Eu vou te explicar uma coisa. Primeiro começa que a gente é um policial. Se lembre-se, a gente é um policial. Acontece que a gente recebeu uma ligação do George, que ele falou que ele estava em perigo, que ele precisava de ajuda. A gente chegou lá e do nada a gente levou uma pancada na nossa cabeça. Então depois a gente acorda no meio do quarto e o seguinte, a gente tem que sair de lá. Depois de a gente sair de lá, a gente vai pro capítulo 2. Que acontece que a gente vai lá no lugar dos policiais e a gente faz que procurar para ajuda. Arthur, ele diz que está na garagem esperando por a gente, que esse lugar já estava infectado e que a gente deveria sair junto com ele rápido. Depois que a gente consegue, a gente acha a garagem, abre a garagem e entra. Depois disso, a gente meio que acontece uma coisa estranha. A gasolina acabou, mesmo tendo muita, mas felizmente acabou. Eles cercaram a gente. E então, Dog, que vai aparecer uma boa parte dos capítulos, ele diz que está na garagem esperando por a gente, que esse lugar já estava infectado e que a gente deveria sair junto com ele rápido. Depois que a gente consegue, a gente acha a garagem, abre a garagem e entra. Depois disso, a gente meio que acontece uma coisa estranha. A gasolina acabou, mesmo tendo muita, mas felizmente acabou. Eles cercaram a gente, então eles decidiram fazer o seguinte: eles entraram na galeria, só que tinham um infectado, então eles tinham que sair uma hora ou outra. Eles conseguiram sair, e depois disso a gente vai uma busca por um lugar seguro. A gente fica lá por umas semanas, mas depois a gente descobre que o Dog infelizmente foi infectado, pois alguém deu uma poção barra de tomar. Então, é o que a gente podia fazer. A gente, sem muitas escolhas, saímos. E depois a gente vai receber uma ligação do Mr. P, que ele fala que uma amiga dele precisa de ajuda. Então ele vai lá na escola, descobre a amiga, que é a Pony, e também consegue resgatar a amiga. Depois de sair da escola, eles fazem o seguinte: eles decidem conversar do que está acontecendo. Só que você, o seu personagem, começa a passar mal, então você desmaia. Então depois de conseguir resgatar a Bonnie, depois disso tudo, a gente vai chegar no hospital e descobrimos que o hospital já está infectado, felizmente. Então, depois de conseguir sair do hospital, descobrimos que o Mr. P e seus amigos, alguma coisa, que eu não sei se são amigos, essa coisa estranha vai pro shopping. Depois de conseguir, eles percebem que é o George. Mas fucking George. O que o George está fazendo ali? Então, com isso, ele fala que a família dele estava muito estranha. Então ele decidiu fazer o seguinte: fugir. Melhor opção, pois tudo estava diferente. Nada é igual como antes. Então ele fugiu e foi para a casa da avó deles. Só que eles tiveram o mesmo destino que a família. Então eles fizeram o seguinte: em vez de eles ficarem com a família ou ficar com alguém, ele decidiu se virar. Então, ele decidiu se virar, meu irmão. O cara é pro player. Então, depois disso, durante a base, eles descobrem uma sinalização de helicóptero que estava numa base militar. Sim, fucking base militar. Esse jogo é incrível. Então, com isso, eles foram pra base militar e simplesmente derrotaram, fizeram um monte de coisa. Aí, Zuzi corrigiu ela que derrotou os bichinhos. E depois descobrimos que o George tá pesquisando a gente. E depois de eles conversarem bastante, eles perceberam que muitos infectados iam atacar. Então, Suzy e Pony foram lá para poder
dar uma defesa contra o nosso jogador e o George íamos lá. Então, voltando tudo, na verdade a Mr. P estava muito doente, que seria a esposa dele, que ele decidiu criar alguma coisa, mas os amigos dele falaram: cara, você não vai fazer coisa certa, você tá fazendo desespero, você não tem estudo, você não vai dar certo, cara. Vamos tentar fazer com calma. Mas já era tarde demais. Ele fez a poção e usou com todo mundo o teste. Cara, todo mundo com o teste. E George não foi um deles, porque ele era pequeno. Então, com isso, a esposa dele infelizmente faleceu. Então, voltando, depois que eles entram, ele louco, ele já tava perdendo a sanidade, e a gente consegue fazer ele voltar à sanidade. Então, ele explica tudo que eu acabei de falar. Então, com isso, ele faz que, em vez da gente simplesmente continuar, tem dois finais. Tem o primeiro final, que é o bom, que tem o good end, que é quando a gente se junta-se ao George porque ele queria matar o Sr. P, porque ele tava com vingança no coração. Então a gente decide ir com o George. E meio que o George decide dar uma boa ideia de tentar criar e fazer que a gente fosse libertados dessa loucura toda. O Bad End, ele funciona o seguinte: em vez da gente fazer o lado do George, a gente vai no Sr. P. Só que o infectado que estava lá ajudando ele, se você não jogou capítulo 12, vai acontecer que esse bicho ataca a gente e a gente é infectado. Esse é o Bad End. Libertados dessa loucura toda. O Bad End, ele funciona o seguinte: em vez da gente fazer o lado do George, a gente vai no Sr. P. Só que o infectado que estava lá ajudando ele, se você não jogou capítulo 12, vai acontecer que esse bicho ataca a gente e a gente é infectado. Esse é o Bad End. Oi! Acho que você deve estar pensando, cara, esse vídeo não deve estar muito legal, esse vídeo tô, mas, mano, dá um like, se inscreve. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Se você estiver madrugando, vai dormir, moleque. Então, cara, falou. Essa foi a parte 2, espero que você gostou.